Do nosso canal, e o tema hoje em específico é espírito de jogo. Nada mais justo que a gente trazer uma pessoa que sabe muito disso, que é o nosso querido Paulo. Fala, Cauê. Tudo bem? Obrigado por ter aqui. Imagina. Paulo, onde você joga? Eu sou atualmente capitão e treinador da equipe do Revolution aqui no Brasil. O que em si é o espírito de jogo? O espírito de jogo, ele tem... A gente pode pensar nele de algumas formas. Ele é uma filosofia, ele é uma cultura e ele é uma parte das regras do esporte de Ultimate. E a gente tenta aplicar essas regras também em outros esportes de disco, que não só o Ultimate. Isso tem sido uma meta hoje na Federação Mundial. Muito bem. Há quanto tempo existe esse tal de espírito de jogo? Olha, isso é uma pergunta boa, viu? O espírito de jogo, conscientemente, ele foi surgir mais ou menos lá para a 6ª ou 7ª edição das regras nos Estados Unidos e depois foi levado para as regras internacionais. Mas como princípio, passivamente assim, ele existe desde o começo do esporte. O que acontece é que quando surgiu o Ultimate, o pessoal que criou o jogo não tinha condições de ter acesso a juízes regularmente para poder ter, então eles colocaram cláusulas onde se tiver um juiz a gente pode usar, mas a gente não conta com isso, e eles tinham um código de amizade, basicamente, onde a gente quer saber que todo mundo vai se respeitar, vai jogar honestamente, a gente não quer malandragem entre os nossos amigos. Eram alunos de uma faculdade, de um curso de audiovisual dentro de uma escola que organizou isso. Legal. Então, assim, basicamente, e surgiu assim, através de amigos. Amigos, assim, eles falavam, vamos ser justos e honestos. Na verdade, assim, a história, se a gente for olhar em mais detalhe, ela volta um pouco mais. Eu acho que não quero entrar em todos esses micro detalhes aqui, mas ela começou num acampamento onde o coordenador que ensinou algumas crianças a jogarem um jogo que ainda não era o Ultimate, falou para eles que eles tinham que se comportar de uma forma ética, de uma forma correta, e que como não era um jogo de bola, eles precisavam entender que o disco tinha necessidades de ser jogado de uma forma diferente. Então, se a gente tivesse contato, não ia ser legal. Então vamos respeitar o fato disso, porque a gente não quer ter problemas em jogo. Então isso começou no acampamento escolar. Legal. E aí o pessoal foi levando isso para a escola, quando voltou das férias, e eventualmente quando eles começaram a ensinar o esporte para outras escolas para poder jogar junto, eles falaram, olha, a gente não necessariamente é amigo de todo mundo aqui, mas vamos jogar como se a gente fosse amigo? Legal. É isso. Entendi. E assim, Paulo, existem vários países pelo mundo. Ok. E tem alguma diferença entre o espírito em alguns países? Legal essa pergunta. Eu diria o seguinte, espírito de jogo a gente quer que seja a mesma coisa, né? No mundo inteiro. A WFDF, que é a Federação Mundial, ela trabalha para que o espírito de jogo seja a mesma coisa, os mesmos princípios se aplicam em todos os países. Porém, a cultura de cada país traz um pouco de entendimento diferente das regras e do que é ok e do que não é. Alguns países têm inerentemente, aprendem através de um professor na escola descobre o jogo e aí começa a ensinar. Aí ele explica direitinho que não pode ter contato, etc. Tal. Você vai ver outros países que jogam já há muito tempo, como Estados Unidos, por exemplo, que algum nível de contato físico acontece. E aí muitas pessoas ficam na dúvida, putz, mas eles estão jogando esportes diferentes, funciona diferente e tal? Não. O que acontece é que se a gente só assistir esses jogos e não tiver contato com os jogadores, a gente não está entendendo muito o que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos o pessoal tem um nível atlético maior, então eles gostam de jogar. Eles, não é necessariamente que eles são mais fortes, mas eles gostam de um jogo que permite certo tipo de contato. Lembrando que a regra, por exemplo, permite que a gente tenha controle de chamar ou não faltas. Então eles meio que entendem, isso daqui todo mundo meio que vai aceitar, a gente está ok com isso. Se você pegar esse mesmo grupo de jogadores e leva eles para um mundial, por exemplo, eles estão jogando contra alguém que não gosta daquele nível de contato, eles imediatamente ajustam o tipo do jogo. Alguns países também têm muita facilidade com comunicação, né? A gente brasileiro é expansivo, tem facilidade de chegar e comunicar com os outros uma vez que a gente entende que precisa fazer isso porque está nas regras, que se tem uma chamada de falta, eu preciso avisar, eu preciso conversar sobre isso para resolver. Aí você pega um outro país, por exemplo, como o Japão, que é extremamente hierárquico a cultura do país
eles têm que aprender a ter respeito aos seus superiores, e aonde lá, supostamente, não é para você ficar entrando em conflito e criticando ou negando a opinião da outra pessoa, tipo, mesmo que você tenha uma opinião diferente para poder te falar, olha, eu discordo de você. Isso não é respeitoso. Então, por exemplo, quando eu tô falando com você num jogo, eu vou olhar para você, eu vou falar diretamente com você. Lá, além de ter o problema da linguagem, que nem todo mundo fala inglês, então talvez precise passar por um interpretador, ficar olhando direto enquanto tá conflitando parece falta de respeito. E aí meio agressivo para eles, né? Para eles parece falta de respeito, né? Tipo, então o que é interessante dessa coisa do espírito é que à medida que a gente vai tendo contato com culturas diferentes, nós precisamos entender também o aspecto social do país, a forma como as pessoas estão acostumadas a lidar para resolver problemas, e entender que, ok, eu quero que a ideia de espírito de jogo continue valendo para que a minha comunicação seja efetiva, mas eu preciso respeitar que talvez a pessoa vai olhar para mim de um jeito diferente, ela vai querer falar com o tradutor, e o tradutor que vai falar comigo e não ela diretamente comigo. A cultura, basicamente, né, que envolve muito disso. É isso. Então, espírito de jogo a gente tem uma flexibilidade com ele para entender que a forma que ele se manifesta pode ser um pouco diferente, e que todos nós precisamos se ajudar para que os princípios dele se mantenham iguais. Então, comunicação, jogo justo, conhecimento de regras e tal, isso é esperado. Mas a manifestação disso, ela pode fluir um pouquinho, e é muito importante que a gente estude quando a gente vai interagir com uma cultura que é diferente da nossa. Às vezes é o próprio time, né? Um quer mais contato, um quer menos contato. Em vez da gente descobrir isso em campo, por que a gente não conversa sobre isso antes do jogo e fala, olha, nós estamos confortáveis com contato, como vocês se sentem sobre isso? Ah, a gente não gosta. Bom, então perfeito, nós vamos nos ajustar e vamos evitar todos os contatos. Muito bom. Paulo, eu vejo muito disso nos Estados Unidos. E que quando a pessoa ela faz um gol, ou ela dá um gritão, ou ela chuta o disco, ou ataca o disco no chão. Por que isso acontece? Tá, legal. Então, acho que isso não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, mas certamente, como a gente tem mais vídeo e tal de lá, a gente acaba vendo algumas coisas. Então, vamos lá. Quando um atleta faz o gol, é natural que ele queira celebrar. O tipo de celebração varia um pouquinho de lugar para lugar. O primeiro ponto é que a gente precisa entender que nos Estados Unidos existem pelo menos 3 conjuntos de regras e 3 grupos diferentes que jogam o jogo, né? Pessoalmente, eu só considero 2 deles Ultimate e o terceiro não. Tem a Associação Nacional, que é a USA Ultimate, e todo o regulamento delas, que é muito semelhante, apesar de ter algumas diferentes da WFDF, da Federação Mundial. Tem uma liga mais recente feminina, que é o POL, que é focado em desenvolvimento de equipes femininas, e ela nasceu por conta do fato que tinha esse outro esporte sendo jogado, que muitas pessoas consideram Ultimate, eu não, que é o jogo da EUDL. E só assim, para dar um parênteses, por que eu não acho que a EUDL é Ultimate? Porque ela já elimina o princípio principal de que a gente tem que assumir responsabilidade pelo jogo. Eles têm juízes e logo eles não precisam assumir nenhum pouco de responsabilidade sobre isso e nem desenvolvem a nossa cultura, tá? Não quero entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, mas primeiro que a gente precisa entender que quando você já tem uma regra diferente, basicamente criando uma cultura diferente do esporte, lá você já vai ter liberdade de fazer muita coisa, porque aquele esporte que eles jogam lá é direcionado para ser entretenimento. Eles querem fãs, eles querem dinheiro, eles querem essas coisas. Então, para eles, tudo tem que ser espetáculo, então tem que ser emoção, então tem que ser pá, vibrante, né? Fazer tudo isso. E só que eu acho que quando isso chega naquele nível, tipo, que eles fazem com a liberdade que eles fazem e já começa a fugir da gente, aquilo é excessivo, negativo e é meramente para entreter pessoas que não tem nada a ver com o esporte, porque os fãs do esporte que assistem eles, em grande parte, não são jogadores de Ultimate também, né? Ou pelo menos é quem eles querem chamar a atenção. Já o Paul trabalha num modelo mais como a USA Ultimate, e a própria USA Ultimate tem um pouco de flexibilidade aí, porque assim, muito do que a gente vê dessas celebrações, você vai descobrir que você pode observar que são dos jogos universitários, tá? Se você olhar para os clubes, tem também, mas tem muito menos. Então, e aí tem a questão da cultura universitária lá, né, onde o pessoal é mais jovem, muitas pessoas entram no esporte através do universitário, então o pessoal está vindo dessa cultura celebratória que existe em todos os esportes que não são Ultimate, e eles acabam sendo muito expressivos sobre isso lá. De forma geral, no entanto, a questão dos clubes, a questão de simplesmente a gente observar o que é feito lá fora,
eu acho, Cauê, que a gente tem uma oportunidade, na verdade, de pensar como que nós queremos que seja aqui no Brasil, né? E eu acho que é muito legal quando a gente assiste o esporte externo, se espelha nele, nas coisas boas e tal, mas lembrando que quando a gente está assistindo, a gente não tem acesso àquelas pessoas, a gente não conversa com elas, a gente não sabe o que está passando na cabeça delas e a gente não entende a cultura local. Então, as perguntas que você está fazendo é boa, pra gente poder pensar, será que quando eu estou assistindo aquilo ali, será que tudo aquilo é ok mesmo? Ou será que é ok naquele espaço apenas porque as pessoas ao redor têm um entendimento específico sobre como aquilo lá funciona, não? Lembrando que todas essas coisas não são um pouco pessoais, né? Talvez eu me sinta confortável, tipo, de você fazer um tipo de spike e outras pessoas não. A gente tem que ter cuidado para não quebrar equipamento, na minha opinião, por exemplo. Então eu não gosto quando as pessoas giram e pegam o disco e batem ele no chão, tipo, com a ponta possivelmente rachando. Racha, pode amassar, dobrar. Eu acho falta de respeito com o próprio equipamento. Agora, eu também não acho o fim do mundo, de repente, uma batida no chão. Eu só acho que quando ela se torna casual demais e frequente demais, eu acho que aí a gente começa a não... A gente não está escolhendo os nossos momentos, eu acho que aí começa a ser excessivo. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil de determinar como a nossa cultura do esporte vai ser. Eu acho que as equipes têm que conversar sobre como que nós queremos ser vistos, que tipo de ações são razoáveis e lembrar também que tem uma questão do direcionamento de como isso acontece. Então, posso fazer um spike e virar e gritar pro meu time e eu posso fazer isso perante o outro time. E um pode ser mais agressivo, do tipo, pô, sou melhor que você versus é isso, galera, conseguimos, tal. Então acho que tudo isso entra na fórmula. Se algum time se incomodar com uma ação do outro, acho que é importante que eles comuniquem e falem, olha, achei um pouco desrespeitoso aquilo que você fez e tal, e que a gente vai modulando. Erros também fazem parte. E a ideia de espírito de jogo, antes de tudo, é confiar que ninguém vai fazer nada intencionalmente querendo roubar ou machucar ou não estar preocupado com o outro. Então se a gente não saltar diretamente para presumir que houveram más intenções e a gente tentar ter uma conversa e aí, com sorte, as coisas se resolvem, se modulam para o lugar onde a gente quer, tá tudo ok. E eu pessoalmente sou otimista. Eu acho que o Brasil, pelo menos, já que a gente está falando sobre desenvolver o Brasil, quando a gente está falando sobre essas coisas, eu acho que o Brasil tem uma puta oportunidade legal para conseguir fazer isso e, pessoalmente, eu quero incentivar todo mundo aqui a ter mais discussões sobre o espírito de jogo nos times e fazer um esforço para ser o melhor exemplo do que a gente quer que ele seja. Sim. Galera, esse foi mais um vídeo. Siga o Paulo no seu Instagram. Paulo, como que é o seu Instagram? O meu talvez nem seja o interessante, porque eu não posto muita coisa, mas pode seguir o Revolution. Como que tá o do Rival? O do Rival é r.evolution.ultimate, tá? Beleza. Posso te passar o link. Beleza. Então, todos os links eu vou deixar na descrição, beleza? Esse foi mais um vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu, Paulo, muito obrigado. Valeu. Falou.